Muitas pessoas passam pela seguinte situação. Chega aquele amiguinho ateu ou protestante e chega e fala: um padre não pode casar por causa que a igreja é capitalista, porque a igreja quer juntar todos os tesouros para juntar a herança daquele homem e blá blá blá. Mas você já se perguntou realmente por que um sacerdote deve ser celibatário? Por que ele não pode se casar? Por que ele não pode ter a sua própria família? Se você quer saber mais sobre isso, se liga no vídeo, então roda! May it be an evening star. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. Salve Maria Imaculada, eu sou Léo Leandro e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o celibato sacerdotal. O primeiro argumento que muitas pessoas usam para contra o celibato sacerdotal é: a Bíblia diz que São Pedro, o primeiro Papa, foi casado. Não foi mesmo? Sim, São Pedro foi casado. Tem um episódio em que Jesus cura a sogra dele. Ah, foi por isso que ele negou Jesus, viu? Porque ele curou a sogra. Ah, então é por isso, viu? Os homens devem se casar. Os padres devem se casar, porque ele foi o primeiro papa. A igreja é capitalista! Essa pessoa que fala esse tipo de argumento é, no mínimo, ignorante. Porque não busca os recursos que temos para comprovar isso. Comprovar o celibato sacerdotal. Se vemos muitos documentos escritos da época, se você procurar no Google, você vai encontrar muitos, que os homens, quando eram ordenados sacerdotes, eles deixavam seu matrimônio. Porque, claro, naquela época todo mundo tinha que casar. O homem que não era casado era visto como chacota, visto como um homem fraco, um homem burro, um homem que não tinha respeito. E por isso os homens se casavam, adoidados. Morria um mês, já casava com outra, por causa que ter uma esposa era digno de respeito. Por isso que Jesus era muito mal visto, porque Jesus nunca se casou. Mas a partir de Jesus, que a imagem plena do sacerdote, que foi celibatário, os homens que se tornavam sacerdotes, que começavam a consagrar a Eucaristia, os apóstolos no caso, eles decidiram tomar esse estilo de vida, o celibato, não se casar, deixar o seu matrimônio para dedicar somente ao sacrifício da missa. E vemos que a eleição de todos os primeiros sacerdotes foram assim. Mas, Léo, muitos padres faziam ao contrário, né? Eles eram ordenados, mas continuavam no casamento deles. Claro, eles eram casados e eram ordenados, mas a partir do momento que eles eram ordenados, eles deixavam para se dedicar ao sacrifício. Mas e se acontecesse de um homem que tinha sido ordenado e ainda era casado, engravidar, embuchar a mulher, o que acontecia? No concílio de Elvira, na Espanha, o que aconteceu? Saiu o decreto em que aconteceu realmente a verdade, a plenitude, um documento da igreja sobre o celibato sacerdotal ser obrigatório. Porque antes disso não era, mas as pessoas viviam, tá? E se acontecesse esse caso de um homem engravidar a mulher, durante o período dele estando como sacerdote, ele era excomungado, né? Agora vamos falar um pouco mais sobre a visão teológica e também colocar uma visão mais crítica sobre o assunto. O padre é um homem... O padre vem da palavra sacerdote, né? Padre é um apelido para a palavra pai. A função dele mesmo é sacerdote. Ele é sacerdote de Cristo. Sendo sacerdote de Cristo, vemos a origem da palavra sacerdote é o do grego sacerdo, significa aquele que sacrifica. Mas as pessoas pararam de ver o padre como um homem de sacrifício e passaram a ver ele como uma figura pública, como um homem de administração, como um homem que é um funcionário, um empregado. Mas não acontece isso. O padre não é uma profissão. O padre é uma vocação. Ser sacerdote é uma vocação. E a vocação exige o quê? Sacrifício. Tanto dele como da parte que ele vai sacrificar. Essa é a vocação sacerdotal. Essa é a natureza do sacerdote. Aquele que sacrifica e se sacrifica no altar junto com Cristo. E a partir do momento em que o padre não é mais visto como um homem de sacrifício, como um cargo, como uma função, é que acontecem esses escândalos aí que vemos, adoidados de padres pedófilos, de padres corruptos, padres que se envolvem com drogas, com prostituição. Acontece isso, mas porque eles deixam de ver o sacerdócio como aquilo que é de verdade. As pessoas falam: nossa, mas acontece tanto padre pedófilo, por que não deixa o padre ter logo a própria família? Vai ver que não vai acabar o povo.
Vai ver que assim acaba esses escândalos. Deixa os padres casar, que daí eles vão saciar a sede deles de sexo. Não, para começar os padres pararem com essa sede de sexo de pedófilo, é começar a ser sacerdote de verdade. Mas, parando da visão crítica, vamos logo à visão teológica. O homem de sacrifício. O sacerdote é aquele que se sacrifica também no altar junto a Cristo. Nossa, porém, vamos ver alguma coisa. No Gênesis, Deus disse ao homem: crescei-vos e multiplicai-vos. Sabe como um homem se multiplica? Você sabe, você teve aula de ciências na sua escola que provavelmente te ensinou sobre sexualidade. E assim você viu que o espermatozoide fecunda o óvulo, mas só pode acontecer isso com a relação sexual. Se você é um pouco mais estudado de ciência também, você vai ver que o corpo humano é programado para engravidar. Ele é programado para que toda mesma mulher engravide. Você sabe, se você estudar, mas se você não também, veja, o corpo humano é feito para programar. Esse técnico de TI agora. O corpo humano é programado para reproduzir. Sendo assim, a natureza do homem é se reproduzir, ter sua família, é ser aberto à vida. Ainda a gente vai ver o sacerdote. O que acontece? Ele deixa essa natureza dele. Ele quer se desprender, ele sacrifica a própria natureza humana para que ali no altar ele fale assim: eu sou um representante de Cristo. Eu, na minha natureza sacerdotal, que é maior do que a minha natureza humana, como representante do próprio Deus que se fez homem, eu me sacrifico aqui nesse altar também para que o sacrifício de Cristo venha na Eucaristia para dar vida a esse povo. Esse é o sacerdote. Essa é a visão teológica do sacrifício próprio do sacerdote, para que no altar ele também se sacrifique junto a Cristo. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o assunto. Claro que eu deixei muitas incógnitas, mas se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar buscar responder. Deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal. Na descrição vou estar anotando as nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, segue a gente. Indique o canal para um amigo seu, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você quiser ser santo, já sabe, cola com Deus. Salve Maria Imaculada!